Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Conversar. Hoje nós vamos falar, mais uma vez, com a Anny Marques, entendendo um pouquinho da história dela, a trajetória, os desafios. E hoje a gente vai lembrar de uma coisa muito importante, a participação da mulher nos espaços de decisão. A gente sabe que muitas mulheres fazem história. Isso é comum, né? As mulheres têm essa característica de se destacar, né, em algumas áreas, mesmo enfrentando desafios, mas algumas, além de fazerem história, elas também abrem caminho para que outras também possam Nossa. entrar nesses espaços de decisão. E isso é o caso da Anny, né, que já esteve aí em vários momentos, em vários lugares, em que ela precisou mostrar a sua competência e mostrou, né, mostrando para gente que competência não tem nada a ver com gênero. Homens e mulheres têm competências iguais. Por Exatamente. isso que a gente vai conversar um pouquinho com a Anny hoje sobre ser mulher nesses locais, né, nesses espaços de decisão. E aí eu já queria começar perguntando para a Anny. Anny, o que significa ser mulher em espaços de poder? Principalmente trazer para os aspectos, né, de tomada de decisão, aonde vai se buscar pensar numa sociedade como um todo, buscar uma sociedade sendo representada de forma igualitária, né. Afinal de contas, a sociedade é composta por homens e mulheres, embora nós sejamos a maioria. Mas é fato que a presença da mulher nos espaços de poder, ela tem essa percepção de trazer essa visão de igualdade, de equidade na representação da nossa sociedade. Sem dúvida, o principal, sentido de termos mais mulheres nos espaços de poder é para esse fim. Então, assim, a gente pode entender que ter a visão de uma Feminina. mulher, né, nos espaços de poder, dá essa pluralidade necessária para a sociedade, Sem né. dúvida, não tem como a gente pensar numa sociedade sendo representada na sua totalidade, na sua integralidade, sem a presença das mulheres nos espaços de poder. Porque, para além de representar de fato, né, em termos numéricos, a gente tem realmente a expressão feminina, né, sendo colocada à disposição da nossa sociedade. Afinal de contas, as mulheres ela têm uma percepção muito mais geral, muito mais complexa, muitas das vezes. Ela tem aquela visão de todos os aspectos, que isso permite que a gente não olhe só por um lado, só por um prisma, só por um aspecto, mas sim consiga ver a sociedade como um todo, em todas as suas representações. Então, por isso, sem dúvida, a participação das mulheres nos espaços de poder, ela traz o fortalecimento da nossa sociedade e, consequentemente, a desigualdade, né? Diminui Diminui. essa desigualdade que ainda impera, principalmente no nosso país. Existe cobrança diferente para ti entre homens e mulheres? Tem como, né, gente? Historicamente falando, nós mulheres sempre fomos mais sobrecarregadas. Afinal de contas, a mulher, ela não só ocupa o espaço profissional, ela tem tantas outras funções, desde da questão familiar, passando pela maternidade, passando pelo matrimônio, onde ela é esposa, onde ela é mãe. Então, esse conjunto de atribuições que vem com a natureza feminina, consequentemente, isso traz uma sobrecarga para ela. Mas isso não faz ela ser mais e nem menos, com certeza. Isso faz com que a gente tenha muito mais desafios a superar. Mas, sem dúvida, isso ao longo do tempo, ao longo, né, das eras, foram se transformando em barreiras para essa mulher ocupar esses espaços. Não só pelas dificuldades que ela enfrenta naturalmente, mas também pelas dificuldades que a própria sociedade trouxe para nós, né? Aonde ainda assim vivemos numa sociedade machista, né, aonde para muitos as mulheres não devem estar ocupando determinados espaços, então é uma barreira estrutural que a gente precisa Romper. avançar, né, romper, e para além de todo esse preconceito, de toda a misoginia que hoje ainda impera também, né, um ódio, né, a respeito de nós da posição do gênero feminino, isso também é mais um desafio que nós temos que enfrentar. Para além de toda a questão histórica, a gente ainda precisa enfrentar nos dias de hoje, né, as estatísticas não nos deixam mentir, os índices de violência contra nós mulheres, né, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Na violência política, violência doméstica, violência estrutural. Então a gente precisa a todo momento estar ultrapassando mais barreiras, enquanto que os homens não. Eu lembro que tem um meme que é da mulher e o homem correndo, né. O homem é só vestir a roupa
e ir para a rua correr. A mulher não, ela vai estar na rua igual o homem correndo, mas antes dela sair correndo, ela teve que deixar em casa, a casa arrumada, os filhos encaminhados, a comida pronta, as atividades do trabalho já encaminhadas, não é só chegar e correr. É uma cobrança externa, né, para que a mulher seja perfeita no âmbito profissional, para que ela seja perfeita também em casa, e uma cobrança às vezes interna, né. Também. Nossa, para a gente conseguir realmente alcançar tudo que a gente quer, superando todos os desafios que foram impostos pela sociedade, porque Exato, é uma sociedade que não tem ainda uma visão plural por não ter exato. a participação de mulheres, né. Com a Exatamente. participação de mulheres, eu acredito que esses desafios eles vão Eles reduzir tendem a reduzir muito e, significativamente. né, numa expectativa que não exista mais esse tipo de Claro, claro. desafios para as mulheres. É esse o nosso sonho. E falar em sonho, o que tu diria para uma jovem que sonha em liderar? Eu já fui uma jovem, embora pareça ainda uma. 42 anos já bem vividos, graças a Deus, mas um dia eu fui uma jovem, né, de 11 anos, 15 anos, 18 anos. E desde então, desde menina, eu sempre tive esse sonho, assim, de estar nesses espaços para realmente contribuir, né. Sempre me coloquei nesse papel, da onde eu estiver, seja ele aonde for, numa roda de conversa, aqui com meninas, com mulheres, com amigos e tal, eu quero estar contribuindo para que a gente possa realmente viver melhor, para que a gente possa estar numa sociedade onde a gente se olhe e sinta: "Poxa, que legal viver aqui, né". A gente tem uma qualidade de vida, a gente tem uma educação boa, a gente tem um ambiente seguro para viver, tem oportunidade para os nossos jovens. Então, sem dúvida, para essas meninas que sonham um dia ocupar os espaços, é que elas primeiro acreditem em si. Que elas nunca desistam, né, que elas persistam nos seus sonhos, acreditem realmente que é possível chegar onde elas quiserem, desde que elas não desistam, desde que elas não deixem de acreditar no seu potencial. E para isso é necessário cada vez mais se fortalecer, né, por meio do conhecimento, por meio da formação, por meio da construção. Então, sem dúvida, participar de momentos de construção coletiva. Então, os movimentos desde estudantil, né, lá na escola, no grêmio estudantil, você se envolver, Escola, na faculdade, exatamente, na faculdade, na no sociedade, na trabalho, igreja, no né, no trabalho. trabalho, ou seja, você está inserido nesses espaços de construção coletiva. Sem dúvida isso vai lhe dar mais força, isso vai lhe dar mais ânimo, vai lhe dar mais coragem para você enfrentar os desafios, porque não vai ser fácil a caminhada, mas sem dúvida, com toda essa dedicação, com todo esse esforço, você vai chegar lá onde você quiser. Acho que se a gente estiver juntas, se nós estivermos juntas, unidas, fortalecendo uma às outras, eu acho que o caminho, Se pode torna ser um mais pouco leve, mais fácil, né, se torna mais né. leve, sem E participar mesmo, né, da vida política, é é porque você vai necessário. se deparar com momentos. Hoje pela manhã eu estava numa reunião, nessa reunião nós éramos 8 pessoas, adivinha quantas mulheres tinha nessa reunião? Eu acho que poucas. Só eu, Ah, só eu, 7 homens e uma mulher. E ainda assim, a gente esteve presente, participou, contribuiu, colaborou e deixou lá o nosso legado. Porque é isso, você vai se deparar com inúmeras vezes com essa realidade, onde você vai ser a única mulher presente. mas Mas você desistir não não vai é estar opção. sozinha, isso que é mais importante, você não vai estar ali sozinha, você não vai estar se autorrepresentando, você vai estar representando aquelas que vieram antes de você e aquelas que virão depois. Então nunca pense que você vai estar sozinha, porque a gente nunca está. Falando de mulheres que inspiram, quais as mulheres que para ti foram inspirações? Tivemos muitas mulheres na história, né, tanto na era antiga quanto na era atual, que continuam fazendo história no nosso país e no nosso mundo. Mas quando a gente está falando de política, vamos falar um pouquinho lá do passado, para hoje nós estarmos aqui falando inclusive sobre política, a gente ser uma mulher, falar da presença feminina na política, nós tivemos as nossas antecessoras, que fizeram isso e lutaram muito por nós, principalmente as sufragistas, que lutaram pelo voto feminino no Brasil. Então nós tivemos, por exemplo, Berta Lutz, né, que foi uma das mulheres que encabeçou esse movimento no Brasil, aonde hoje a gente conseguiu conquistar esse direito de votar e ser votado. A exemplo de Carolina de Queiroz, que foi a primeira deputada federal do Brasil, né, deputada constituinte, que ajudou a construir a Constituição de 1934. Então, ter essas mulheres como referência, que participaram dessa história, e hoje a gente ter, a exemplo a nível de Amapá, Alzira Nogueira, uma mulher negra, assistente social, líder da CUFA, né, que é uma comunidade que trabalha o empoderamento das mulheres
periféricas do nosso estado e do Brasil afora, ter essas mulheres como referência, como inspirações, para além das mulheres da minha vida pessoal. Minha avó, minha mãe, minhas tias, tantas amigas a minhas, né, que quando eu entrei na educação, foram as mulheres que me deram as mãos, afinal de contas já tinham anos de carreira e eu estava iniciando. Então todas essas mulheres no sindicato, né, que estiveram ali dando a base, como a nossa querida amiga Fátima, que foi uma das mulheres que estiveram na base da formação do No nosso início do sindicato. sindicato. Então, sem dúvida, todas essas mulheres, elas representam muito para mim, né, elas são inspiradoras, porque se hoje eu estou podendo caminhar e levar essa bandeira muito forte, com uma necessidade cada vez mais de termos mais mulheres na política, sem dúvida essas mulheres lá atrás foram fundamentais para que a gente pudesse hoje estar aqui fazendo esse trabalho. E é importante ter mulheres que inspiram a gente para que a gente tenha força para seguir um caminho também de ser alguém de inspiração, Para né, Anne? outras que virão. Qual é a batalha que para ti ainda precisa ser vencida? A principal, que todos os dias a gente se depara com os números, com as estatísticas, a violência contra nós mulheres, em todos os tipos, em todos os segmentos, né? Desde a violência doméstica, que essa infelizmente está cada dia mais imperando na nossa sociedade, né? Desde a violência política, aonde as mulheres, quando se colocam nesses espaços de tomada de decisão, elas sofrem exatamente por querer ocupar esses espaços, são menosprezadas, são diminuídas, né, pelo sistema que ainda é machista, né, as dificuldades que nós enfrentamos para ocupar esses espaços e todos os demais segmentos, ou seja, a violência contra nós mulheres. É algo que a gente precisa, né, unidas, fortalecidas, buscar estratégias, ferramentas, políticas públicas que realmente venham acabar, porque não é mais aceitável, não é mais possível que ainda a gente se depare com esses números alarmantes na nossa sociedade. Afinal de contas, nós mulheres somos as responsáveis por gerar as vidas, né? Então a gente tem, para além dessa missão, junto aos nossos filhos, eu tenho 2 meninos, por exemplo, né? Fazer com que as gerações futuras, elas possam ser melhores do que a nossa, né? No sentido de combater a violência, de combater realmente a misoginia, combater o racismo, o preconceito, para que a gente possa realmente um dia chegar numa sociedade mais justa e mais igualitária. A gente conseguiu muitos avanços, né, Anne? Conseguiu voto, conseguiu estar no mercado de trabalho, conseguiu ser votada, né, ter representatividade no legislativo, no executivo, mas infelizmente a gente ainda sofre muito, né, Muito. com a violência verbal, com a violência física, com a violência política. E isso eu acredito que a gente só vai poder realmente extirpar no momento em que mais mulheres trouxerem a sua visão para dentro da política e assim elas possam transformar a sociedade. Esse é o caminho, não tem outro caminho senão através da representatividade. É através das legislações, é através das políticas públicas, é através das ações governamentais, da sociedade civil também organizada, todo mundo trabalhando em conjunto. Nada se faz sozinho, se faz em coletivo. Então, uma das questões que a gente precisa moldar, transformar na nossa sociedade é a visão de mundo, de sociedade. Para uma sociedade mais equilibrada, mais justa, é necessário ter a participação de todos e todas nessa construção. A gente sabe que uma conquista, ela nunca é uma conquista individual, ela é uma conquista coletiva, né? E é por isso que mais mulheres participando é mais conquista para outras mulheres. Sem dúvida. A gente conheceu um pouquinho mais da vida da Anne, da trajetória dela, das conquistas que ela teve na vida, das inspirações dela e daquilo que ela quer levar para outras mulheres também, né, Anne? Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigada, Anne, por mais uma vez, Tamo junto. né, estar com a gente aqui e trazer um pouquinho da tua história. E fiquem com a gente no próximo episódio do Bora Conversar.